Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Valéria Borba, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata número 27, de 1º de agosto, para homologação. Está aprovado. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, apenas para anunciar a devolução dos protocolos 606-149 e 606-165, ambos de 2011, da pauta do conselheiro Sérgio Valadares. Devidamente anotado, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Apenas comunicar a devolução do processo 197.428.13, município de Iporã, para Vossa Excelência. Está devidamente anotado. Auditor Valadares da Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferiu o sobrestamento da análise do processo 002-9561-13. Obrigado. Está anotado. Momento importante ouvir o doutor Tiago Álvares Pedroso. Sem comunicações, a palavra livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio a pauta por prestação de contas e transferência 806.331/2012, município de Curitiba, repasse feito à Associação de Pais e Professores da CEMEI Curitiba, pareceres uniformes pela regularidade com ressalvas e recomendações. Esta é a proposta deste relator, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 156.865/2014, município de Londrina, repasse feito à Associação Faça uma Criança Feliz de Londrina, pareceres uniformes pela regularidade com ressalvas e recomendações. Esta também é a proposta do relator, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Os dois processos seguintes encontram-se com vistas. Tem a prestação de contas anual 387.468/2014, prestação de contas do senhor Valdir Armando Vasco de Campos, Guilherme Birajara Roque, Aldemir Crespim dos Santos e Abílio Ribeiro dos Santos Neto, como gestores da Central de Água e Esgoto de Serviços Concedidos do Litoral do Paraná. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do exercício financeiro de 2013. Regular. Também regularidade conforme pareceres uniformes no 245.482/2016, Fundo Previdência do município de Mariópolis, contas de responsabilidade do senhor Mário Eduardo Lopes Paulec, exercício de 2015, pela regularidade, senhor presidente. Regular. 264.137/2014, a proposta de voto acompanhando. Não, esse não é o parecer prévio, é uma prestação de contas onde já foi expedido parecer prévio, com determinação ao município de Presidente Castelo Branco para que em 90 dias comprovasse a adequação de assessoria jurídica aos ditames do prejulgado 06. Municipalidade, por intermédio da senhora Gisele Faquin Gui, solicitou dilação de prazo, que foi deferido. Depois informou que foram adotadas medidas cabíveis para o cumprimento do prejulgado com a realização do respectivo concurso, conforme peças de 95 e 99. Nesta avaliação preliminar, entendi que existiam elementos a ensejar a baixa, já que não faltaram os atos de nomeação em relação ao concurso 01/2016. Foram também anexados pelo município, em função dessa nova intimação, outros documentos. A COFIN entendeu que não foi localizado o registro ou processo de admissão relativo ao assessor jurídico, o senhor Bruno Antônio Rodrigues. O Ministério Público concorda com a COFIN, porém sugere a aplicação de multa administrativa. Senhor presidente, entendo que nesse momento se torna desrazoável a aplicação da multa, na medida em que a gestora, por 2, 3 vezes, juntou documentos e faltou apenas o registro no tribunal. Eu acho que seria mais proporcional uma nova intimação, aí sim, com a aplicação de multa
pelo não atendimento à determinação. Então, nova determinação com prazo de 15 dias. Está em discussão. Aprovado. 245.970/2016, prestação de contas do senhor Mário Eduardo Paulec, chefe do Poder Executivo de Mariópolis, exercício de 2015. A proposta de voto, acompanhando os pareceres uniformes, é pela expedição de parecer prévio contendo a recomendação de regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Cumprimento a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, sempre batendo recordes, não é? E sempre brilhante no relato da pauta. Eu quero pedir permissão para sobrestamento na COFI do 252.000/15 e considero a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que acompanham essa primeira Câmara. Eu inicio a pauta com o processo 102.818.2. É uma prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Iguaçu de Medianeira, referente ao exercício financeiro de 2001, de responsabilidade do senhor Masao Takeshi. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade em razão de resultado orçamentário deficitário, R$ 170.428, correspondente a 22,83% sobre a receita realizada de R$ 746.542. Também, ausência de demonstrativo e do extrato anual dos rendimentos de aplicação financeira, contendo todos os dados bancários. Adicionalmente, ressalvou a ausência do plano de ação conjunta de interesse comum. Quanto ao resultado orçamentário deficitário, há que se considerar que no exercício anterior de 2000, a receita da entidade foi de R$ 1.063.741, contra R$ 746.542 no exercício em análise de 2001, a demonstrar uma redução significativa. Em que pese as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há como desconsiderar a redução significativa dos repasses a cargo dos entes consorciados, cabendo ao gestor, nesse contexto, decidir incorrer em déficit ou suspender a prestação de serviços essenciais na área de saúde pública. Diante do déficit registrado, tenho para mim que são plausíveis os argumentos do gestor de que não haviam recursos a serem aplicados no mercado financeiro. Por outro lado, muito embora o gestor tenha apresentado as contas a esse tribunal em 1/4/2, o feito somente foi distribuído em 31/10/8 e a primeira análise pela unidade técnica somente em 21/6/11, quase 9 anos depois. Assim, considerando que as contas foram apresentadas há mais de 15 anos e ausentes quaisquer indícios ou apontamentos de malversão de recursos públicos, com fundamento no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, converto as irregularidades apontadas na instrução técnica em ressalvas e voto pela regularidade das contas, ressalvando o resultado orçamentário deficitário e a ausência dos demonstrativos dos rendimentos de aplicação financeira. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 309.840.14, é uma prestação de contas da Companhia de Habitação de Londrina, exercício do 13, de responsabilidade do senhor José Roberto Hoffmann. COFIN, Ministério Público, pela regularidade das contas, e é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo é o 255.623.16, uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Cafelândia, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Terezinha Hellmann. COFIN e Ministério Público foram pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação do teto constitucional para as despesas da Câmara no valor de R$ 257.905,39, correspondente a apenas 0,66%. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, os dois processos, eu solicito a retirada de pauta, é o 303.427.17 e o 175.971.13. O primeiro, em função de que a responsabilidade é do Pleno, e o segundo é para nova instrução processual. Retirado.
processo seguinte é o 216.87316, é uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Braganém, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Josenei Vicente. COFIN pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das receitas das fontes não vinculadas, correspondendo a 0,24% da referida fonte, sugerindo a multa do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.028 de 2000 ao gestor. Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, com ressalva, acompanhando jurisprudência consolidada do Tribunal quanto ao déficit é inferior a 5%. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 251.440.16, uma prestação do contas do Poder Executivo do município de Cândido de Abreu, exercício do 15, de responsabilidade do senhor José Maria Reis Júnior. Confirma o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, ressalvando os atrasos nas publicações dos relatórios de gestão fiscal, referentes ao primeiro semestre do 15 e ao segundo semestre do 14, sugerindo a aplicação de multas do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.28 de 2000 ao gestor José Maria dos Reis. Senhor presidente, eu vou pelo parecer prévio, pela regularidade das contas, ressalvando os atrasos nas publicações dos relatórios de gestão fiscal referente ao primeiro semestre do 15 e ao segundo semestre do 14. Acompanhando os precedentes desse tribunal, aplico por 2 vezes a multa do artigo 87 e 4G da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor José Maria Reis Júnior, por entender que as multas sugeridas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas são extremamente onerosas, penalizando o gestor de maneira desproporcional. É assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço. Pauta está atendida. Agradeço ao conselheiro Fábio Camargo, como sempre, ágil e vibrante, não é? E concedo a palavra, Sua Excelência, ao professor, nosso especialista em Direito Canônico, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu inicio com o processo 180.658/2005 e eu peço desculpas, mas solicito a retirada de pauta, tendo em vista que não foi registrado corretamente o rol de responsáveis no sistema trâmite do tribunal e para evitar qualquer nulidade, pedindo desculpas, eu peço a retirada para que eu possa corrigir e trazer novamente o processo a julgamento. Está em discussão. Aprovado. Então, processo 786.048/15, é a inativação por invalidez da senhora Neuraci Panizon Machado, ocupante do cargo de técnico de enfermagem no município de Palmital. Após diligências, a Previdência Social dos Servidores Públicos de Palmital informou que a servidora foi submetida a novo exame pela Junta Médica Local, constatando-se que poderia retornar ao trabalho. Em razão disso, foi declarada sem efeito a portaria que concedeu a inativação e, por esse motivo, tanto a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal quanto o Ministério Público propõe encerramento dos autos ante a perda de objeto. Eu acompanho pelo encerramento do processo e arquivamento dos autos. Está em discussão. Aprovado. Processo 523.848/13, pensão concedida ao senhor Sandro Cassiano dos Santos, viúvo da servidora Lília Mar Santos, ex-professora da Rede Municipal de Ensino de Telêmaco Borba. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manifesta-se pela legalidade e registro, fazendo análise com o escopo definido pela Instituição Normativa 117 de 2016. O Ministério Público questiona a constitucionalidade da Instituição Normativa 117 de 2016. Eu, seguindo os precedentes, estou acompanhando a unidade técnica pela legalidade e registro. Legalidade. Processo 288.030/15, é expediente em que a Paraná Previdência informa cancelamento da Resolução 3994/12, que foi o ato de transferência para a reserva remunerada do senhor Haroldo Alves Damasceno, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. O cancelamento se deve à decisão judicial transitada em julgado condenatória do militar e, nos termos da legislação, perde, então, o direito ao recebimento desses proventos.
Estou, então, determinando à Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal a anotação do cancelamento nos registros desse tribunal. Está em discussão. Aprovado. Processo 313-554-17. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Declarar meu impedimento. Está convocado o próprio auditor que relata. Obrigado, senhor presidente. Em requerimento externo, pelo qual a Paraná Previdência informa o cancelamento da Resolução 814412, ato que transferiu para a reserva remunerada o senhor Eduardo Nunes de Azevedo, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Em razão também de decisão transitada em julgado, o interessado perde o direito a receber os proventos. Estou, então, no mesmo sentido do anterior, determinando a Coordenadoria de Fiscalização a anotação do cancelamento da reserva remunerada do senhor interessado, em razão de decisão judicial. Está em discussão. Está aprovado. Aliás, aqui, senhor presidente, não foi decisão judicial, foi processo administrativo disciplinar que determinou sua exclusão. Então, de qualquer maneira, pelo cancelamento dos pagamentos da reserva. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Os demais processos encontram-se em vista ou adiados. Eu peço que assim permaneçam. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Sérgio Valadares Fonseca, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu não tenho processo a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Tiago. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho o alerta 198-798-17, município Salgado Filho, gastos do Executivo em 2016, COFIT deferimento parcial, Ministério Público opina pela expedição do alerta sem a atualização do índice, e esta também é a proposta do relator, expedição do alerta. Está em discussão, está aprovado. Sistema CIT, transferências entre o Serviço Social Paraná Cidade Cianorte, 595.571.13, COFIT Ministério Público, regularidade com recomendação, 338.57.14, Secretaria de Infraestrutura e Logística e o município de Bom Sucesso do Sul, convênio 5612, COFIT e Ministério Público, regularidade com recomendação. 278.790.14, Ivaí Porã, transferência à Associação Esportiva Ivaí Poraense, convênio 944.13, manutenção da entidade, Ministério Público e COFIT, regularidade com recomendação. Todos em discussão pela aprovação. Embargos de declaração 273.196.17, opostos pelo Ministério Público de Contas. A primeira Câmara julgou legalidade e registro da pensão por morte. Fazemos uma rápida análise nas manifestações trazidas e propomos conhecimento e não provimento. Em discussão pela aprovação. 391.465.14, Consórcio Intermunicipal Sanitário de Japira, 2013, COFIN, Ministério Público, regularidade. Esta é a proposta do relator que está em discussão. Está aprovada. O 278.391.14, município de Anaí, 2013,
COFIN, pela irregularidade, apontou o déficit de 0,53% e faz também ressalvas. Ministério Público acompanhou. O déficit é inferior a 5%, 0,53%. Proposta do relator, regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. 266.338.15, município de Uraí, 2014. Observamos que responsáveis Almir Fernandes de Oliveira e Sérgio Henrique Pitão, em períodos aqui apresentados. A unidade técnica informou que o gestor da entidade não obedeceu ao dever constitucional da prestação de contas. O gestor foi intimado a efetuar a prestação de contas faltante, requereu prorrogação e, posteriormente, ocorreram mais 3 pedidos do gestor. Assim, a COFIN opinou pela irregularidade. O gestor não fez juntada de documentação, que destaco aqui no voto quais foram os documentos não apresentados. Ministério Público também manifestou-se pela irregularidade. Foram 5 prorrogações solicitadas pelo ex-prefeito Sérgio Henrique Pitão e, decorridos mais de 2 anos, não juntou qualquer dos documentos faltantes. Assim, a proposta do relator pela irregularidade, Uraí 2014, aplicando as seguintes multas do 87.4G da Lei Orgânica, ao senhor Almir Fernandes de Oliveira e ao senhor Sérgio Henrique Pitão, em face do não retorno ao limite de despesas com pessoal dentro do prazo legal, em contrariedade ao disposto na Lei Complementar 101.00, artigos 23 e 71. Ao senhor Sérgio Henrique Pitão, em face da falta de comprovação da publicação do balanço patrimonial, em violação ao disposto na Lei 4.320/64, capítulo 4. Ao senhor Almir Fernandes de Oliveira, em face da não comprovação de publicação do relatório resumido de execução orçamentária, exercício 2014, análise do 3º quadrimestre ou 2º semestre do exercício anterior, em contrariedade ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei 101/2000. Ao senhor Almir Fernandes de Oliveira, em face da não comprovação de publicação do relatório de gestão fiscal, exercício 2014, análise do 3º quadrimestre ou 2º semestre do exercício anterior, em contrariedade ao disposto nos artigos 54 e 55, parágrafo 2º da Lei 101/2000. Ainda com base no 87.3F da Lei 113/2005, aplicação de multa ao senhor Sérgio Henrique Pitão, em razão do atraso na entrega dos dados do SINAM, encerramento do exercício. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 271.176.14, prestação de contas do município de Porto Barreiro, 2013. Conselheiro Fernando Guimarães. Se não houver oposição, o senhor estaria à vista desse protocolo? Não há oposição, Excelência. Vistas concedidas. A pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 15 de agosto, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.